De acordo com a perspectiva ocidental, para se resolver um problema é preciso refletir sobre ele, encontrar suas causas, analisar sua história e seu passado, para assim poder arrancá-lo pela raiz. Descondicionar a mente ou recondicionar a mente. Recondicionar o corpo, arrancar todas as impressões que foram deixadas no cérebro. Essa é a abordagem ocidental. A psicanálise investiga a memória. É ali seu campo de ação. Ela investiga a infância, o passado. Ela retrocede no tempo. Descobre a origem do problema. Talvez 50 anos antes. Quando você era criança, o problema tenha surgido no relacionamento com sua mãe. Então a psicanálise se voltará para o passado. 50 anos de história. É um caso muito longo, que se arrasta há muito tempo. E mesmo assim, isso não ajuda muito, porque existem milhões de problemas. Não é apenas uma questão de resolver um único problema. Você pode investigar a história de um problema, pode analisar sua biografia e encontrar as causas. Talvez você consiga eliminar um problema, mas há milhões deles à espera de uma solução. Se começar a analisar cada problema desta sua vida, você precisará de 1 milhão de vidas para dar conta dessa tarefa. Vou repetir. Para solucionar os problemas de uma só vida, você precisará nascer, não uma ou 2 vezes, mas milhões de vezes. Isso é praticamente impossível. Não pode ser feito. E durante esses milhões de vidas em que você estiver solucionando os problemas desta vida, novos problemas estarão surgindo, e por aí vai. Você estará afundando numa quantidade de problemas cada vez maior. Isso é um absurdo. Essa mesma abordagem psicanalista também foi usada no corpo. O Rolfing, a bioenergética e outros métodos que foram criados procuram eliminar impressões deixadas no corpo, na musculatura. Neste caso, você também tende a estudar a história do corpo. Uma coisa é certa a respeito dessas duas abordagens. Elas funcionam de acordo com o mesmo padrão lógico, o de que o problema vem do passado. Por isso, é no passado que você precisa resolvê-lo. A mente do ser humano está sempre tentando fazer 2 coisas impossíveis. Uma é reformular o passado. Ninguém consegue fazer isso. Nunca consegue voltar realmente ao passado. Quando pensa que voltou ao passado, o máximo que você conseguiu foi voltar na memória. Não se trata do verdadeiro passado, mas só de uma lembrança. O passado não existe mais, por isso não é possível reformulá-lo. Esse é um dos objetivos impossíveis da humanidade, e o ser humano sofre muito por causa dele. Você quer apagar o passado e vivê-lo de novo. Como é possível fazer isso? O passado é absoluto. Isso significa que todo o potencial dele está acabado, já virou fato. Agora já não existe potencialidade nenhuma para reformulá-lo, desfazê-lo ou refazê-lo. Não há nada que você possa fazer a respeito. E a segunda ideia impossível, que sempre dominou a mente humana, é determinar o futuro, o que também não pode ser feito. O futuro é tudo aquilo que ainda não existe. Não é possível determiná-lo. Não dá para definir o futuro. Ele está sempre em aberto. O futuro é potencialidade pura. Antes que aconteça, você não pode ter nenhuma certeza a respeito dele. O passado é realidade pura. Já aconteceu. Agora não se pode fazer nada a respeito. Entre os dois está o homem no presente, sempre pensando nas impossibilidades. Ele quer que tudo dê certo no futuro, amanhã. Isso é impossível. Deixe que essa verdade fique impressa no fundo do seu coração. Isso
é impossível. Não perca seu tempo tentando fazer com que o futuro seja como você previu. O futuro é sinônimo de incerteza. Essa é a essência dele. E também não perca tempo olhando para trás. O passado já aconteceu, é um fenômeno morto. Não há nada que se possa fazer a respeito. O máximo que você pode fazer é interpretá-lo de outra forma. Isso é tudo. É isso que a psicanálise faz, reinterpretar o passado. Isso pode ser feito, embora não mude o passado em nada. Psicanálise e astrologia. A astrologia tenta dar certezas quanto ao futuro e a psicanálise tenta reformular o passado. Nenhuma das duas é ciência. Ambas são impossíveis, embora tenham milhões de seguidores. Porque o ser humano gosta disso. Ele quer conhecer o futuro, por isso procura o astrólogo, consulta o I Ching, vai ao tarólogo. E existem milhares de caminhos para a pessoa enganar a si mesma, se fazer de tola. E existem pessoas que dizem que podem mudar o passado. Ele as consulta também. Depois de deixar estas duas coisas de lado, você se livra de muita bobagem. Você não procura nem o psicanalista, nem o astrólogo. Você sabe que o passado já ficou para trás. Você também o deixou para trás, e o futuro não aconteceu ainda. Quando acontecer, você verá. Não há nada que se possa fazer a respeito dele agora. Tudo o que pode fazer é desperdiçar o momento presente, que é o único momento verdadeiro que você tem. O Ocidente vive preocupado com os problemas, tentando resolvê-los. O Ocidente leva os problemas muito a sério, e quando você segue uma certa lógica, essa lógica parece perfeita. Eu estava agora mesmo lendo uma anedota. Um grande filósofo e um matemático de renome internacional viajavam a bordo do mesmo avião. O matemático estava em sua poltrona, pensando nos grandes problemas de matemática, quando de repente o piloto anunciou: "Sinto informar que o voo sofrerá um pequeno atraso. O motor número 1 pifou e estamos voando com 3 motores." 10 minutos depois, o piloto se pronunciou novamente: "Receio ter de informar que o nosso atraso será um pouco maior. Os motores 2 e 3 também pifaram e só o número 4 está funcionando." Então o filósofo se virou para seu companheiro de poltrona e disse: "Por Deus, se o outro pifar também, ficaremos aqui a noite toda." Quando você está seguindo uma certa linha de raciocínio, algumas coisas acabam parecendo possíveis, coisas absurdas, mas possíveis. Se você encarar os problemas humanos com muita seriedade, se começar a encarar o ser humano como um problema, tende a aceitar algumas premissas que já havia estabelecido antes, de modo equivocado. Aí, você pode seguir nessa direção indefinidamente, tal como fez uma montanha de livros sobre o fenômeno da mente, sobre a psicanálise. Existem milhões de trabalhos, de tratados e de livros a respeito. Depois que Freud abriu a porta de uma certa lógica, ela dominou o século todo. O Oriente tem um ponto de vista totalmente diferente. Em primeiro lugar, nenhum problema é considerado sério. No momento em que você diz que nenhum problema é sério, o problema desaparece quase que por completo. Você muda toda a sua visão do problema. Em segundo lugar, o Oriente diz que o problema só existe porque você está identificado com ele. Isso não tem nenhuma relação com o passado, nenhuma relação com a história do problema. Você está identificado com ele. Essa é que é a verdade. E essa é a chave para resolver todos os problemas. Por exemplo, você é uma pessoa que tem muita raiva. Se você for ao psicanalista, ele dirá: volte ao passado. Como essa raiva aflorou?
Em que situação ela ficou cada vez mais condicionada e impressa na sua mente. Teremos que desfazer todas essas impressões, teremos que apagá-las todas. Teremos que passar seu passado a limpo. Se você procurar um místico oriental, ele dirá: você acha que você é a raiva? Sente-se identificado com a raiva. Esse é o erro. Na próxima vez que a raiva brotar, assuma a posição de observador. Seja só uma testemunha. Não se identifique com ela. Não diga, estou irritado. Não diga, estou com raiva. Contente-se em observá-la como se estivesse acontecendo na TV. Olhe para si mesmo como se estivesse olhando para outra pessoa. Você é consciência pura. Quando as nuvens de raiva se acumularem sobre a sua cabeça, simplesmente observe-as e continue atento para não se identificar com elas. A coisa toda se resume em saber como você se identifica com o problema. Depois que tiver descoberto isso, não haverá mais uma ideia de ter tantos problemas, porque a mesma chave, abrirá todas as fechaduras. É assim com a raiva, com a cobiça, com o sexo. É assim com tudo que a mente é capaz de criar. O Oriente diz: basta não se identificar. Lembre-se, isso é o que George Gurdjieff quer dizer quando fala de lembrança de si mesmo. Lembre-se de que você é uma testemunha, fique atento. É isso que o Buda diz: esteja ciente de que a nuvem está passando sobre você. Talvez ela venha do passado, mas isso não interessa. Ela deve ter vindo do passado. Não iria aparecer do nada. Deve ser resultado de uma sequência de eventos, mas isso é irrelevante. Para que se preocupar com isso? Agora, neste exato momento, você pode se desapegar dessa raiva. Pode cortar as amarras que o prendem a ela. Por abaixo a ponte que os liga agora mesmo. E isso só pode ser feito no presente. Voltar ao passado não ajuda em nada. 30 anos antes a raiva irrompeu e nesse dia você se identificou com ela. Não é possível deixar de se identificar com uma raiva que você sentiu no passado. Ela não está mais lá. Mas você pode deixar de se identificar com a raiva que sente neste momento, neste mesmo instante. E isso fará com que toda a série de raivas que você sentiu no passado deixe de fazer parte de você. Você não terá de voltar e apagar tudo que seus pais, a sociedade, os padres e a igreja fizeram. Isso seria desperdiçar um tempo precioso do seu presente. Essa raiva já destruiu muitos anos da sua vida. Agora novamente destruirá seus momentos presentes. Você pode simplesmente descartá-la, assim como uma cobra se livra de uma pele velha. O passado e seus condicionamentos de fato existem, mas eles existem ou no seu corpo ou no seu cérebro. Não existem na sua consciência, porque a consciência não pode ser condicionada. A consciência permanece livre. A liberdade é sua maior qualidade, é sua própria natureza. Você pode olhar tantos anos de repressão, tantos anos recebendo uma certa educação. No momento em que você olha para isso, essa consciência não está mais identificada. Do contrário, quem estaria consciente? Se você, na verdade, já tivesse ficado reprimido, então quem estaria consciente? Se não fosse assim, não haveria como ficar consciente. Se você consegue dizer 31 anos no mesmo sistema educacional insano, uma coisa é certa, você ainda não está louco. O sistema fracassou, não funcionou, Jayananda, você não está louco. Por isso você pode ver todo o sistema como uma loucura.
Um louco não poderia perceber que está louco. Só uma pessoa de posse das suas faculdades pode ver que isso é loucura. Para reconhecer a loucura como loucura, é preciso sanidade. Esses 31 anos de um sistema enlouquecido não adiantaram nada. Todo esse condicionamento repressor falhou. Na realidade, ele não pode ter sucesso. Ele só é bem-sucedido na proporção em que você se identifica com ele. Você pode cair fora a qualquer momento. Ele existe. Não estou dizendo que não exista, mas não faz mais parte da sua consciência. Essa é a beleza da consciência. Ela é capaz de se livrar de qualquer coisa. Não existe barreira para ela, nenhum limite. 1 minuto atrás, você era um cidadão inglês que entende essa bobagem de nacionalismo. E 1 minuto depois, você não é mais. Não estou dizendo que a sua pele vai deixar de ser branca, ela vai continuar branca, mas você não vai estar mais identificado com essa cor, não será mais contra a cor negra. Você consegue enxergar a estupidez disso tudo. Não estou dizendo que basta você deixar de se ver como um cidadão inglês para esquecer que fala inglês. Não é isso. O inglês ainda estará aí na sua memória, mas a consciência terá se esgueirado para fora. Ela estará no alto da montanha, observando o vale. Agora, o cidadão inglês está morto no vale e você está sobre as montanhas. Muito longe dali, intacto, sem nenhum apego. Toda metodologia oriental pode ser reduzida a uma só palavra: testemunhar. E toda metodologia ocidental pode ser reduzida a uma só coisa: analisar. Quando analisa, você fica andando em círculos. Quando testemunha, você simplesmente sai do círculo. A análise é um círculo vicioso. Se de fato mergulhar numa análise, você ficará simplesmente perplexo. Como é possível? Se, por exemplo, você tenta voltar ao passado, onde é que isso vai acabar? Onde exatamente? Se voltar ao passado, saberá onde começou sua sexualidade? Quando você fez 14 anos? Mas então ela surgiu do nada? Ela já devia estar se desenvolvendo no seu corpo antes disso. Mas quando começou? Quando você nasceu? Mas, quando estava no útero da sua mãe, você já não tinha sexo? Então, quando? No momento em que você foi concebido? Mas antes disso, metade da sua sexualidade já estava madura no óvulo da sua mãe, e metade dela já estava amadurecendo no esperma do seu pai. Então continue. Onde isso vai acabar? Você terá de ir até Adão e Eva. E mesmo então, não encontrará um fim. Você terá de ir até o próprio Deus Pai. Afinal, quem foi que criou Adão? A análise sempre ficará incompleta. Por isso, ela nunca ajuda ninguém de fato. Não pode ajudar. Ela faz com que você se ajuste um pouco mais à realidade. Isso é tudo. Trata-se de um tipo de ajuste. Ela ajuda você a entender um pouquinho mais os seus problemas, sua gênese, como eles surgiram. E essa pequena compreensão intelectual ajuda você a se ajustar melhor à sociedade, embora continue sendo a mesma pessoa. A análise não transforma ninguém, não provoca nenhuma mudança radical. O testemunho é uma revolução. É uma mudança radical de todas as raízes. Ela dá à luz um ser humano totalmente novo, porque liberta sua consciência de todos os condicionamentos. Os condicionamentos estão ali, no corpo e na mente, mas a consciência continua sem condicionamentos. Ela é pura, é sempre pura, é virgem. Sua virgindade não pode ser violada.
A abordagem oriental leva você a ficar mais atento a essa consciência virginal, a essa pureza, a essa inocência. O Oriente põe a ênfase no céu, o Ocidente nas nuvens. As nuvens têm uma gênese. Se você quiser descobrir de onde elas vêm, terá de começar pelo oceano, depois passar para os raios do sol e então para a evaporação da água e a formação das nuvens. Você pode continuar indefinidamente, mas andará em círculos. As nuvens se formam e vêm novamente. Apaixonam-se pelas árvores, começam a cair sobre a terra em forma de chuva. Transformam-se em rios. Vão para o mar, começam a evaporar. Voltam a subir sob o calor dos raios de sol. Transformam-se em nuvens. Caem mais uma vez sobre a terra. E percorre esse mesmo ciclo inúmeras vezes. É uma roda. De onde você veio? Uma coisa leva a outra e você entrará na roda. O céu não tem uma gênese. O céu não foi criado. Nada o produziu. Na verdade, para que qualquer coisa venha à existência, é preciso ter um céu. Isso é um imperativo, uma prioridade. Para que qualquer coisa possa existir, é preciso que antes exista um céu. Você pode perguntar a um teólogo cristão. Ele dirá: Deus criou o mundo. Pergunte a ele se antes de Deus criar o mundo, havia ou não um céu. Se não havia, onde Deus costumava existir? Ele certamente precisava de um espaço. Se não havia espaço, onde ele criou o mundo? Onde ele colocou o mundo? É preciso que haja um espaço, até mesmo para que Deus exista. Você não pode dizer, Deus criou o espaço. Isso seria um absurdo, porque assim ele não teria nenhum espaço para existir. O espaço tem de preceder a Deus. O céu sempre existiu. A abordagem oriental leva você a tomar consciência do céu. A abordagem ocidental faz com que você fique cada vez mais consciente das nuvens, e isso o ajuda um pouco, mas não leva a tomar consciência da sua essência mais profunda. Da circunferência, sim. Você fica um pouco mais consciente da circunferência, mas não do centro. E a circunferência é um ciclone. Você precisa encontrar o centro do ciclone. E isso só acontece por meio do testemunho. O testemunho não mudará seu condicionamento. O testemunho não mudará a musculatura do seu corpo, mas ele lhe proporcionará uma experiência que transcende qualquer musculatura, que está muito além de qualquer condicionamento. Nesse momento de transcendência, não existe nenhum problema, não para você. E a partir daí, a responsabilidade é sua. O corpo ainda carregará a musculatura e a mente ainda carregará o condicionamento. O resto será com você. Se você, às vezes, sentir falta de um problema, pode penetrar na mente e corpo, conseguir um problema e se divertir com ele. Se não quiser ter problema nenhum, não precisa. Os problemas continuarão sendo uma impressão no fenômeno corpo-mente, mas você estará num lugar à parte, longe deles. É assim que vive um Buda. Você usa a memória. Um Buda também usa a memória. Mas ele não se identifica com ela. Ele usa a memória como um mecanismo. Por exemplo, eu estou usando a linguagem. Quando preciso usar a linguagem, uso a mente e todas as impressões, mas como um contínuo. Não sou a mente. Essa consciência não me falta. Por isso eu continuo sendo o amo. A mente continua sendo uma serva. Quando a mente é requisitada, ela vem. Ela passa a ter utilidade, mas não pode dominar. Portanto, os problemas existirão, mas existirão em forma seminal no corpo e na mente. Como você pode mudar o passado?
Você era católico no passado. Se por 40 anos você foi católico, como é que você pode mudar esses 40 anos e deixar de ser católico? Não. Esses 40 anos continuarão sendo um período em que você foi católico, mas você pode escapar disso. Agora você sabe que se tratava apenas de identificação. Esses 40 anos não podem ser extirpados. E não há necessidade de que sejam. Se você é o senhor de si mesmo, não existe nenhuma necessidade. Você pode até usar esses 40 anos de outra forma, de um jeito criativo. Até mesmo uma educação insana pode ser usada de um jeito criativo. Todas as impressões deixadas no cérebro, na musculatura do corpo, tudo isso ficará ali, mas em forma de semente. Estará ali potencialmente. Se você se sentir muito sozinho e quiser ter problemas, você poderá arranjá-los. Se sentir-se muito infeliz, sem sua infelicidade, você poderá consegui-la de volta. Ela continuará à sua disposição, mas não haverá nenhuma necessidade de tê-la, necessidade nenhuma. Será uma questão de escolha. O testemunho é uma técnica de centramento. Já comentamos sobre o centramento. O ser humano pode viver de duas maneiras. Ele pode viver na sua periferia ou pode viver no seu centro. A periferia pertence ao ego e o centro pertence ao ser. Se você viver de acordo com o ego, estará sempre relacionado com o outro. A periferia está relacionada com o outro. Faça o que fizer. Isso não será uma ação, sempre será uma reação. Você sempre faz algo em resposta a algo que fizeram a você. Na periferia, não existe ação. Tudo é reação. Nada parte do seu centro. Num certo sentido, você não passa de um escravo das circunstâncias. Você não está fazendo nada. Antes, está sendo forçado a fazer. No centro, a situação muda diametralmente. Quando está no centro, você começa a agir pela primeira vez. Você começa a existir, não como um relata, mas por si mesmo. Buda estava passando por uma aldeia. Algumas pessoas estavam com muita raiva dos seus ensinamentos, pois eram totalmente contra eles. Elas o tratavam mal e o insultaram. Buda ouviu tudo em silêncio e então disse: "Se vocês acabaram, então deixem-me continuar. Eu tenho que chegar à próxima aldeia, pois esperam por mim. Se tiverem mais alguma coisa em mente, quando eu passar por aqui na volta, vocês poderão terminar." As pessoas então responderam: "Nós tratamos você mal e o insultamos também. Você não vai revidar?" Em resposta, Buda disse: "Eu nunca reajo. O que vocês fazem só diz respeito a vocês. Eu nunca reajo. Vocês não podem me forçar a fazer nada. Podem me tratar mal. Isso é com vocês. Eu não sou um escravo. Tornei-me um homem livre. Ajo a partir do meu centro, não da minha periferia. E seus maus tratos só atingiram a minha periferia, não o meu centro. Meu centro permanece intacto." Você se deixa atingir não porque o seu centro é atingido, mas pelo simples fato de não ter um centro. Você é apenas periferia. Está identificado com a periferia. A periferia sempre é atingida por tudo que acontece. Ela é só a sua fronteira. Por isso, seja o que for que aconteça, isso sempre a atingirá. E você não tem nenhum centro. No momento em que tiver um centro, você conseguirá uma distância de si mesmo. Conseguirá uma distância com relação à periferia. Alguém poderá tratar mal a periferia, mas não você. Você permanecerá à parte,
neutro. Existirá uma distância entre você e seu eu, entre você como periferia e você como centro. Existirá uma certa distância, e essa distância não poderá ser percorrida por nenhuma outra pessoa, porque ninguém pode invadir o seu centro. O mundo exterior só pode atingir você perifericamente. Então Buda disse: agora estou centrado. 10 anos antes seria diferente. Se tivessem me tratado mal, eu reagiria, mas agora eu só ajo. Procure entender bem a diferença entre reação e ação. Você ama alguém porque alguém ama você. Buda também ama você, mas não porque você o ame. Isso para ele é irrelevante. Se você o ama ou o odeia, isso é irrelevante. Ele ama você porque isso é uma ação, não uma reação. A ação parte de você, a reação é algo imposto sobre você. Centramento significa que agora você começou a agir. Um outro ponto que é bom lembrar. Quando você age, a ação é sempre total. Quando reage, a reação nunca pode ser total. Ela é sempre parcial, fragmentada. Porque quando eu ajo a partir da minha periferia, ou seja, quando eu reajo, essa atitude não pode ser total, porque na verdade eu não participo dessa ação. Só a minha periferia participa, por isso não pode ser total. Portanto, se você ama a partir da periferia, seu amor talvez nunca seja total. Ele é sempre parcial. E isso significa muito, porque se o amor é parcial, então o espaço que sobra será preenchido pelo ódio. Se sua bondade é parcial, o espaço que resta será preenchido pela crueldade. Se o seu bem é parcial, então quem preencherá o espaço que resta? Se o seu Deus é parcial, então você precisará do demônio para preencher o espaço que resta. Isso significa que o ato parcial é sempre contraditório. Sempre está em conflito consigo mesmo. A psicologia moderna diz que você ama e odeia ao mesmo tempo. Sua mente é anfíbia, contraditória. Com o mesmo objeto você se relaciona com amor e ódio. E se ali existe amor e ódio, então vai haver confusão. Uma tremenda confusão. Sua bondade se mistura com crueldade. Sua caridade é furto. E sua prece passa a ser um tipo de violência. Mesmo que você tente ser um santo na periferia, sua santidade tende a se tingir de pecado. Na periferia, tudo tende a ser autocontraditório. Somente quando você age a partir do centro é que a sua ação é total. E quando sua ação é total, ela tem uma beleza que é só dela. Quando a ação é total, ela está sempre de acordo com o momento. Quando a ação é total, você não carrega consigo a lembrança dessa ação, você não precisa. Quando a ação é parcial, ela é uma coisa suspensa, inacabada. Você come alguma coisa. Se esse ato é parcial, quando acaba de comer, você continua comendo mentalmente. Esse ato ficará suspenso. Só uma coisa total pode ter um começo e um fim. Uma coisa parcial é só uma série contínua sem começo nem fim. Você está em casa e carrega com você sua loja e o mercado. Você está na sua loja e carrega com você sua casa e as tarefas domésticas. Você vive com tanto peso nas costas que nunca está, nunca consegue estar. Nem por um instante, totalmente no presente. Esse é o peso. O peso e a tensão que você carrega na mente e no coração. O ato total tem começo e fim. Ele é atômico, não é uma série. Ele está ali e então não está mais.
Com o ato total, você fica livre para explorar o desconhecido. Do contrário, você continua na velha trilha de terra batida. A mente se torna uma trilha de terra batida. Você continua andando em círculos. Num círculo vicioso, pois o passado nunca acaba. Ele se transforma em presente e, a partir daí, continua invadindo o futuro. Portanto, na verdade, a mente parcial, a mente periférica, carrega consigo todo o seu passado. E o passado é um verdadeiro trambolho. Mesmo que você não leve em conta as vidas passadas, mesmo assim o passado é um trambolhão. 50 anos de experiências, algumas belas e outras não tão belas, mas todas inacabadas. Tudo está inacabado. Por isso você continua carregando nas costas um longo passado de 50 anos que já está morto. Esse passado morto investirá contra um único instante do presente e está prestes a matá-lo. Por isso você não consegue viver. É impossível. Com todo esse passado sobre você, não dá para viver. Cada momento desta vida é tão novo e tão delicado. Todo esse passado morto vai cair sobre ele e matá-lo. Ele o está matando. Seu passado continua aniquilando seu presente, e quando o presente está aniquilado, ele se torna parte do fardo. Quando o presente está vivo, ele não faz parte de você. Quando morre, quando é aniquilado pelo seu passado morto, então ele se torna seu. Passa a fazer parte de você. É essa a situação em que você está. No momento em que você começa a agir a partir do centro, todo o ato é total, atômico. Ele está ali e então não está mais. Você fica completamente livre dele. Pode se movimentar sem carregar com você nenhum fardo, livre de qualquer carga. Só assim é capaz de viver um novo momento, indo ao encontro dele com um ar de frescor. Mas você só consegue isso se não for preciso carregar com você o fardo do passado. Se o passado estiver inacabado, você precisará carregá-lo. A mente tem a tendência de terminar tudo. Se alguma coisa está inacabada, é preciso carregá-la. Se ao longo do dia você não conseguiu terminar uma tarefa, você acaba sonhando com ela à noite, porque a mente tem a tendência de terminar tudo. No momento em que você a termina, a mente se vê livre dela. A menos que você a acabe, a mente não para de pensar nela. Não importa o que você esteja fazendo, amor, sexo, amizade, tudo continua inacabado, e você não pode fazer disso um ato total enquanto fica na periferia. Então, como ficar centrado em si mesmo? Como chegar a esse centro e sair da periferia? A melhor técnica é testemunhar. Essa palavra, testemunhar, tem um significado muito profundo. Existem centenas de técnicas de centramento, mas o testemunho será sempre uma peça básica em qualquer técnica. Independente da técnica que você praticar, o testemunho será sempre uma parte essencial dessa técnica. Por isso, o melhor seria chamá-lo de a técnica das técnicas. Não se trata simplesmente de uma técnica. O processo de testemunho é a parte essencial de todas as técnicas. Também pode-se considerar o testemunho uma técnica, pura e simplesmente. Por exemplo, Krishnamurti, ele trata o testemunho como uma técnica pura. Mas isso é o mesmo que falar do espírito sem o corpo. Você não pode sentir o espírito, não pode vê-lo. Sempre que o espírito está incorporado, você pode senti-lo por meio do corpo. É claro que o espírito não é o corpo, mas você pode senti-lo por meio do corpo.
As técnicas são apenas o corpo, enquanto o testemunho é a alma. Você pode falar do testemunho independentemente de qualquer corpo, de qualquer matéria, mas ele fica abstrato, totalmente abstrato. Por isso, Krishnamurti tem falado continuamente há meio século, mas tudo o que ele fala é tão puro que você pensa que está entendendo o que ele diz e não percebe que esse sentimento não passa de um conceito. Neste mundo, não existe nada na forma de espírito puro. Tudo o que existe está incorporado. O testemunho é o espírito de todas as técnicas, e todas as técnicas são corpos diferentes. Portanto, é preciso entender o que significa testemunho, para então entender o testemunho por meio de alguns corpos, de algumas técnicas. Nós sabemos pensar, e é preciso começar com o ato de pensar, para então saber o que significa testemunhar, porque temos de começar a partir de algo que já conhecemos. Nós sabemos pensar. Pensar significa fazer julgamentos. Você vê uma coisa e a julga. Você vê uma flor e diz que ela é bela ou que não é. Você ouve uma canção e gosta dela ou não gosta. Você aprova alguma coisa ou desaprova. Pensar é julgar. No momento em que você pensa, você começa a julgar. Pensamento é avaliação. Você não consegue pensar sem avaliar. Como você pode pensar numa flor sem avaliá-la? No momento em que começa a pensar, você diz se ela é bonita ou não. Você terá de usar alguma categoria, porque pensar é dividir em categorias. No momento em que você categoriza uma coisa, rotula, nomeia essa coisa, você já pensou sobre ela. Pensar fica impossível se você não puder julgar. Se não julgar, você só poderá continuar consciente, mas não poderá pensar. A flor está aqui e eu digo a você: veja a flor, mas não pense. Olhe para a flor, mas não pense. Então, o que você fará? Se não puder pensar, o que você vai fazer? Você só poderá testemunhar, só poderá ficar consciente. Só poderá ficar consciente da flor. Poderá constatar o fato, a flor está aqui. Só então você conseguirá encontrá-la. Como não pode pensar, você não poderá dizer: é bonita, que feia, eu conheço essa flor, ou estranho, nunca vi essa flor. Você não vai poder dizer nada. Não será possível usar palavras, porque cada palavra tem um valor inerente. Toda palavra é um julgamento. A linguagem carrega o fardo do julgamento. Ela nunca pode ser imparcial. No momento em que usa uma palavra, você está julgando. Portanto, você não pode usar a linguagem, não pode verbalizar. Se eu disser: isto é uma flor, olhe para ela, mas não pense. Não será possível verbalizar. Então, o que você poderá fazer? Só poderá ser uma testemunha. Se ficar ali sem pensar, só olhando para ela, você estará testemunhando. O testemunho significa, então, uma consciência passiva. Lembre-se, passiva. O pensamento é ativo. Você está fazendo algo. Não importa o que esteja vendo, você estará fazendo algo com isso. Não estará sendo apenas passivo. Não será como um espelho. Estará fazendo alguma coisa, e no momento em que você fizer algo, você mudará essa coisa. Eu vejo uma flor e digo: que linda! Já mudei. Eu impus algo sobre a flor. Seja a flor que for, para mim será uma flor acrescida do meu sentimento de que ela é bonita. Agora a flor está distante, entre ela e eu está o meu julgamento.
a avaliação que fiz da sua beleza. Agora a flor já não é a mesma para mim. Sua qualidade mudou. Eu invadi essa qualidade. Agora meu julgamento invadiu o fato. Agora ele é muito mais uma ficção do que um fato. Esse sentimento de que a flor é bonita não pertence à flor, pertence a mim. Eu interferi no fato. Ele deixou de ser virgem, pois eu o corrompi. Agora minha mente faz parte dele. Na verdade, dizer que a minha mente faz parte dele é o mesmo que dizer que meu passado faz parte dele. Porque quando eu digo, esta flor é linda, isso significa que eu a julguei, tomando por base o conhecimento que eu já tinha. Como você pode afirmar que essa flor é linda? Com base nas suas experiências do passado, nos seus conceitos do passado, de que algo como essa flor é linda, você a julgou de acordo com o seu passado. Mente significa passado, lembranças. O passado interfere no presente. Você destruiu um fato virgem. Agora ele está distorcido. Não existe mais nenhuma flor. A flor, como uma realidade em si, não existe mais. Foi corrompida por você, destruída por você. Seu passado se interpôs. Você interpretou. Isso é que é pensar. Pensar significa trazer o passado para um fato presente. É por isso que o pensamento nunca pode levar você a conhecer a verdade, porque a verdade é virgem e tem de ser encarada em sua total virgindade. No momento em que traz de volta ao passado, você a destrói. A partir daí, passa a existir uma interpretação, não a percepção do fato. Você corrompeu, destruiu sua pureza. Pensar significa trazer seu passado para o presente. O testemunho significa nenhum passado, só o presente, sem a evocação do passado. O testemunho é passivo. Você não está fazendo nada. Você é. Você simplesmente está ali. Você só está presente. A flor está presente. Você está presente. Existe uma relação de testemunho. Quando a flor está presente e todo o seu passado está presente e não você, então existe uma relação de pensamento. Comece, portanto, a partir do ato de pensar. O que é pensar? É levar a mente para o presente. Você está deixando de perceber o presente, deixando passar em brancas nuvens. No momento em que o passado invade o presente, você deixa de percebê-lo. Quando você diz, esta flor é bonita, na verdade ela se transformou em passado. Quando você diz, esta flor é bonita, trata-se de uma experiência do passado. Você conheceu a flor, você julgou. Quando a flor está ali, e você também está, não é possível sequer dizer que a flor é bonita. Não é possível emitir nenhum julgamento no presente. Qualquer julgamento, qualquer afirmação pertence ao passado. Se eu disser, amo você, isso se transforma em algo que já passou. Se eu disser, essa flor é linda, eu já senti e já julguei, ela se tornou passado. O testemunho é sempre presente, nunca passado. O pensamento é sempre passado. O pensamento está morto, o testemunho está vivo. Portanto, a próxima distinção. Primeiro, pensar é algo ativo, é fazer alguma coisa. O testemunho é passivo, é não fazer, só ser. O pensamento é sempre passado, é sempre algo morto, que já acabou, o que não existe mais. O testemunho é sempre presente, é isso o que ele é. Por isso, se continuar a pensar, talvez você nunca descubra o que é testemunhar. Pare de pensar, comece a testemunhar. Testemunhar é parar de pensar. Fazer o que então?
Afinal, pensar é um hábito que cultivamos há muito tempo. Ficou robotizado, uma coisa mecânica. Não é que você pense, isso já deixou de ser uma decisão sua. Trata-se de um hábito mecânico, não há nada que você possa fazer. No momento em que você vê a flor, o pensamento já se inicia. Nós não temos experiências não verbais, só as crianças pequenas têm. A experiência não verbal é a experiência verdadeira. Verbalizar é fugir da experiência. Quando eu digo, essa flor é linda, a flor desaparece da minha frente. Agora, é minha mente que me interessa, não a flor. Agora, é a imagem mental que eu faço da flor, não a flor de fato. A flor de verdade vira uma representação mental, um pensamento na minha cabeça, e eu posso compará-la com as minhas experiências passadas e julgá-la. Mas a flor de verdade não está mais ali. Quando verbaliza, você se fecha para a experiência. Quando está não verbalmente consciente, você está aberto, vulnerável. Testemunhar significa ficar constantemente aberto à experiência e não fechado. O que fazer? Esse hábito mecânico que chamamos de pensar tem de ser abandonado. Portanto, faça o que quiser, procure não verbalizar. É difícil, é penoso e no começo parece absolutamente impossível, embora não seja. Não é impossível, só é difícil. Você está andando na rua, ande sem verbalizar. Contente-se em andar, mesmo que seja só por alguns segundos. E você terá um vislumbre de um mundo diferente, um mundo não verbal, um mundo de verdade, não o mundo mental que o homem criou dentro dele. Você está comendo? Coma sem verbalizar. Alguém perguntou a Bokuju, um grande mestre zen, qual é o seu caminho? Qual é a sua senda? Então Bokuju respondeu, meu caminho é muito simples. Quando estou com fome, eu como. Quando estou com sono, eu durmo. E isso é tudo. O homem ficou confuso. Disse então, o que você está dizendo? Eu também como e também durmo. E todo mundo faz o mesmo. Então, o que é isso que você chama de caminho? Bokuju disse, quando está comendo, você está fazendo muitas coisas, não só comendo. E quando está dormindo, está fazendo de tudo menos dormindo. Mas quando eu como, eu simplesmente como. Quando durmo, eu simplesmente durmo. Todo ato é total. Todo ato fica total se você não é verbal. Então tente comer sem nenhuma verbalização na mente, sem nenhum pensamento na cabeça. Só coma e então comer se torna uma meditação, porque se você não é verbal, você se torna uma testemunha. Se é verbal, você se torna um pensador, não uma testemunha. Se é não verbal, você não pode fazer nada a respeito, não pode ajudar em nada. Só será uma testemunha. Por isso, tente fazer qualquer coisa que seja sem verbalizar. Andar, comer, tomar banho ou simplesmente se sentar em silêncio. Mas só fique sentado, seja o sentar. Não pense. A partir de então, o simples ato de ficar sentado torna-se uma meditação. O simples caminhar se pode tornar uma meditação. Uma outra pessoa pediu a Bokuju, ensine-me uma técnica de meditação. Bokuju disse, posso lhe ensinar uma técnica, mas você não conseguirá meditar, porque você só pode praticar uma técnica com uma mente que verbaliza. Seus dedos podem percorrer um rosário e você continuar pensando. Se os seus dedos só percorressem o rosário sem que você pensasse, isso seria uma meditação. Na verdade, nenhuma técnica seria necessária. A vida como um todo já é uma técnica.
Portanto, Bokuju disse, seria melhor se você ficasse comigo e me observasse. Não peça por um método, simplesmente me observe e você descobrirá. O pobre homem observou por uma semana e começou a ficar ainda mais confuso. Depois de uma semana ele disse, quando cheguei aqui, eu não estava tão confuso. Agora estou mais confuso ainda. Observei-o por 7 dias inteiros. O que devo observar? Bokuju disse. Então, você não observou direito. Quando eu ando, você reparou? Eu simplesmente ando. Quando você me traz o chá pela manhã, você observou? Eu simplesmente pego a xícara e bebo o chá. Bebo apenas. Não existe nenhum Bokuju, é só o beber. Não existe nenhum Bokuju, só o beber do chá. Você observou? Se observou, então você percebeu que Bokuju não existia mais. Esse é um ponto extremamente sutil, porque se existe um pensador, então existe um ego. Existe um Bokuju ou outro qualquer. Mas se ali só existe a ação, sem nenhuma verbalização, sem nenhum pensamento, então ali não existe um ego. Então Bokuju disse, você observou de fato? Não havia nenhum Bokuju ali, só o beber do chá, o andar pelo jardim, o cavar um buraco na terra. Em decorrência disso, Buda afirmou que não existe alma. Como não observou, você continuou a pensar que tinha uma alma. Você não é. Se for uma testemunha, então você não é. O eu forma a si mesmo por meio dos pensamentos. Só mais uma coisa. Pensamentos acumulados, lembranças acumulados, criam o sentimento do ego de que você é. Faça essa experiência. Deixe todo o seu passado para trás. Fique sem nenhuma lembrança. Você não sabe quem são seus pais, não sabe a quem pertence, a que país, a que religião, a que raça. Não sabe onde você foi educado, se foi educado em algum lugar ou não. Esqueça todo o seu passado e lembre-se de quem você é. Você não consegue se lembrar de quem é. Você é alguém, evidentemente. Mas quem? Neste momento, você não consegue sentir um eu. O ego é só passado acumulado. O ego é o seu pensamento condensado, cristalizado. Então, Bokuju disse, se você me observou, viu que eu não sou. Havia o ato de beber o chá, mas não alguém que o bebesse. O caminhar estava ali, no jardim, mas não havia quem caminhasse. A ação estava ali, mas não o ator. No testemunho não existe um senso de eu, no pensamento existe. É por isso que os chamados pensadores estão tão arraigados em seus egos. Artistas, pensadores, filósofos, pessoas do meio literário. Se são todos tão egocêntricos, isso não é mera coincidência. Quanto mais pensamentos você tem, maior é o seu ego. No testemunho não existe ego, mas isso só ocorre se você conseguir transcender a linguagem. A linguagem é a barreira. Você precisa da linguagem para se comunicar com outros, não precisa dela para comunicar consigo mesmo. Trata-se de um instrumento útil, ou melhor, o instrumento mais útil que existe. O homem só pôde criar uma sociedade, um mundo, porque existia a linguagem. Mas por causa da linguagem, o homem se esqueceu de si mesmo. A linguagem é nosso mundo. Se por um único instante o homem se esquecer da linguagem, então o que restará? Cultura, sociedade, hinduísmo, cristianismo. O que restará? Nada. Se a linguagem deixa de existir, toda a humanidade com sua cultura, civilização, ciência, religião, filosofia desaparece. A linguagem é uma comunicação com os outros. É a única comunicação. É útil, mas é perigosa. E na mesma medida em que um instrumento é útil,
ele também é perigoso. O perigo é este: quanto mais a mente usa a linguagem, mais longe ela fica do centro. Por isso é preciso um equilíbrio sutil e um domínio sutil para a pessoa ser capaz de usar a linguagem e também ser capaz de deixá-la de lado, de sair fora dela. Testemunhar significa sair da linguagem, da verbalização, da mente. O testemunho é um estado de não mente, de não pensar. Então, tente. É duro e nada é impossível, mas tente, pois esse esforço lhe proporcionará alguns momentos em que a linguagem desaparece. E então, uma nova dimensão se abre. Você toma consciência de um novo mundo, o mundo da simultaneidade, o mundo do aqui e agora, o mundo da não-mente, o mundo da realidade. A linguagem tende a evaporar. Portanto, procure fazer atos comuns, movimentos corporais, sem usar a linguagem. Buda usava essa técnica para observar a respiração. Ele dizia aos discípulos: continuem a observar sua respiração, não façam nada além disso. Só observem o ar entrando e saindo, entrando e saindo. Não se trata de dizer isso, mas de sentir o ar entrando e saindo, sem palavras. Sinta o ar entrando. Siga o percurso que ele faz. Deixe que a sua consciência entre em seu corpo, junto com a respiração. Faça com que ela entre e saia. Continue a acompanhar a respiração. Fique alerta. Segundo relatos, Buda dizia: não deixem escapar sequer uma inspiração. Fisiologicamente, se isso acontecer, você está morto. E se uma única inspiração escapar da consciência, você perderá o centro. Ficará morto por dentro. E Buda continuou: a respiração é essencial para a vida do corpo, e a consciência da respiração é essencial para a vida do centro interior. Respire, fique consciente, e se está tentando ficar consciente da sua respiração, você não pode pensar, porque a mente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo: pensar e testemunhar. O próprio fenômeno do testemunho é absolutamente, diametralmente oposto ao pensamento. Portanto, você não pode fazer ambos. Assim como você não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, não pode estar dormindo e acordado ao mesmo tempo, você não pode pensar e testemunhar ao mesmo tempo. Testemunhe alguma coisa e o pensamento cessará. Comece a pensar e o testemunho desaparece. O testemunho é uma consciência passiva, sem nenhuma ação. A consciência em si não é uma ação. Houve um dia em que Mullah Nasruddin estava muito preocupado, remoendo um assunto. Qualquer um podia olhar o seu rosto e ver que ele estava perdido em pensamentos, muito tenso e angustiado. A mulher dele ficou alarmada e perguntou: o que está fazendo, Nasruddin? O que está pensando? Qual é o problema? Por que está tão preocupado? Mullah abriu os olhos e disse: esse é o problema derradeiro. Estou pensando em como uma pessoa sabe quando está morta. Como ela sabe que está morta? Se estou morto, como vou reconhecer que estou morto? Porque eu não conheço a morte. Para reconhecer uma coisa, você precisa antes conhecê-la. Eu vejo você e reconheço que você é A, ou B, ou C, porque eu conheço você. A morte eu não conheço, disse Mullah. E quando ela vier, como vou reconhecê-la? É esse o problema, e eu estou muito preocupado. E quando eu estiver morto, não vou poder perguntar para ninguém. Portanto, essa porta também está fechada. Não posso reconhecer a nenhuma escritura. Nenhum professor poderá me ajudar. A mulher riu e disse: você está se preocupando à toa. Quando a morte chega, a pessoa percebe imediatamente
Quando chegar a sua hora, você saberá, porque você ficará frio como gelo. Mulá ficou aliviado. Um sinal, a chave estava em suas mãos. Uns 2 ou 3 meses depois, ele estava cortando lenha na floresta. Era uma manhã de inverno e tudo estava gelado. De repente ele lembrou e sentiu as mãos. Elas estavam frias. Ele disse então: agora a morte está chegando. Eu estou longe de casa e nem posso avisar ninguém. E agora? O que é que eu faço? Esqueci de perguntar à minha mulher. Ela me disse o que a pessoa sente, mas o que ela tem de fazer quando a morte chega. Agora não há ninguém aqui e tudo está ficando cada vez mais frio. Então ele se lembrou. Ele já tinha visto muitas pessoas mortas, então ele pensou: é melhor me deitar. Isso era tudo o que ele via as pessoas mortas fazerem. Por isso ele se deitou. Evidentemente ele ficou com mais frio ainda. A morte tinha chegado. O burrico de Mulá estava descansando ali perto, sob uma árvore. 2 lobos, pensando que Mulá estivesse morto, atacaram o burro. Mulá abre os olhos, os vê e pensa: um morto não pode fazer nada. Estivesse eu vivo, seus lobos, e vocês não se dariam o direito de tais liberdades com meu burro. Mas agora eu não posso fazer mais nada. Nunca ouvi dizer que os mortos pudessem fazer alguma coisa, só posso testemunhar. Se você morrer para o seu passado, morrer totalmente, você só vai poder testemunhar. O que mais poderá fazer? Testemunhar significa morrer para o passado, memória, pensamento, tudo. E no momento presente, o que você pode fazer? Só pode testemunhar. Nenhum julgamento é possível. Só é possível julgar com base em experiências passadas. Nenhuma avaliação é possível. Só é possível avaliar, tomando-se por base avaliações passadas. Nenhum pensamento é possível. Só é possível pensar se o passado estiver ali, se ele for trazido para o presente. Então, o que você pode fazer? Pode testemunhar. Na antiga literatura sânscrita, o mestre é definido como a morte. Acharya Mrityu. No Upanishad Katha, Nachiketa é enviado a Yama, o deus da morte, para aprender com ele. E quando Yama, o deus da morte, apresenta inumeráveis tentações a Nachiketa, fique com isto, com o reino, com todas estas riquezas, com cavalos, elefantes, isto e aquilo. Uma enorme lista de coisas. Este diz: vim aprender o que é a morte, porque a menos que eu saiba o que ela é, não saberei o que é a vida. Portanto, antigamente o mestre era aquele que se tornava a morte para o discípulo, que podia ajudá-lo a morrer de modo que pudesse renascer. Nicodemos perguntou a Jesus: como eu posso alcançar o reino dos céus? Jesus respondeu: a não ser que você morra primeiro, não conseguirá conquistá-lo. A menos que nasça de novo, não poderá conquistá-lo. E esse renascer não é um acontecimento, é um processo contínuo. É preciso renascer a todo instante. Não é que você renasça de uma vez e pronto, acabou. A vida é um nascimento contínuo, assim como a morte também é contínua. Você tem de morrer uma vez porque não viveu de verdade. Se vivesse, então você teria de morrer a todo instante. Morra a todo instante para o passado, não importa como ele tenha sido, um paraíso ou um inferno. De qualquer forma, morra para ele e renasça, jovem e renovado, para o momento presente. Testemunhe agora e você só poderá fazer isso se estiver renovado.